Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes que me acompanham através das redes sociais com a preciosa, sublime, maravilhosa, extraordinária paz de nosso Príncipe da Paz, de nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, como a Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus, como o próprio Jesus Cristo ele disse em São João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então que a paz de Deus esteja contigo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da tua vida, que você tenha paz com Deus. Eu quero ler nesta noite na Bíblia Sagrada, Manual da Vida Cristã, a Constituição do povo de Deus, dos filhos, das filhas de Deus, na doutrina do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos deixou através da sua palavra. Quero ler no livro de Provérbios capítulo 7, versículo 4 em diante. Provérbios capítulo 7, versículo 4 em diante. Diz-nos assim a palavra de Deus: dize a sabedoria personificada, sabedoria divina, que é o Senhor Jesus Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Diz a sabedoria: tu és a minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da mulher adúltera, da mulher prostituta, da mulher estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, observando por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo. Essa advertência, esse conselho bíblico não é somente para os jovens, mas também para os mais velhos, para homens de todas as idades, para se desviarem da mulher adúltera, para se desviarem do caminho da prostituição. Passava esse jovem pela rua, junto à sua esquina, seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo à tarde do dia, na escuridão, nas trevas da noite, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora, contenciosa, não paravam em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou seu rosto, e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho eu contigo, hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Aquela mulher tenta convencer esse homem com palavras afetuosas, com palavras bajuladoras, com palavras lisonjeiras, para levar este homem para a sua armadilha, para levar este homem para a sua cilada. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 16, capítulo 15, versículo 33, que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes, corrompem os bons costumes. Talvez você tenha um bom costume de orar,
de jejuar, de buscar a presença de Deus, o diabo envia alguém para te desanimar na vida de oração, de jejum. Quem sabe você tem um bom costume de ler a Bíblia todos os dias e alimentar a sua alma com a palavra de Deus, e o diabo envia alguém para te desviar desse bom costume de ler, de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Talvez você tenha um bom costume de viver em santificação, de obedecer, guardar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Talvez o diabo envie alguém para te desviar da doutrina, para dizer que não adianta você servir corretamente a Deus. Não dê ouvido à voz do diabo, não dê ouvido à voz dos demônios, não dê ouvido à voz dessas pessoas usadas pelo diabo. Dê ouvido à voz da palavra de Deus, dê ouvido ao Espírito Santo, dê ouvido à pregação daqueles homens de Deus usados pelo Espírito Santo para te transmitir a verdade, que você saia do mau caminho, saia do caminho largo, espaçoso, saia do caminho do pecado e venha para o caminho estreito, servir e adorar o nome do Senhor. E eis que esta mulher lhe saiu ao encontro, verso 10, com enfeites de prostituta e astuto coração. Essa era uma mulher que fazia um grande alvoroço, contenciosa, andava pelas ruas, não parava em pé, os seus pés em casa, vivia de uma casa para outra, quem sabe contando fofoca, mexericos. E ela aproximou-se dele, o beijou para seduzi-lo, e então começou a transmitir a sua mensagem para levar aquele jovem para a prostituição. Saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o meu marido não está em casa, meu marido viajou, meu marido está longe, foi fazer uma jornada ao longe, um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará para casa. Mas quem sabe aquele marido vai voltar para casa mais cedo, vai pegar a sua esposa em flagra com um amante e vai matar a sua esposa, vai matar um amante e vai causar uma tragédia na vida deste homem. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu, e ele a segue como um boi que vai para o matadouro, como louco que vai para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está contra a sua vida. Livro de Provérbios, capítulo 7, com esta passagem bíblica das Escrituras Sagradas, que quero desde já enviar as minhas saudações cristãs a todos aqueles que me acompanham através das redes sociais, através do WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, e aqueles que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, aqui do Brasil, da cidade de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos vocês. A minha ministração é que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida, que Deus derrame chuvas de bênção sobre a sua vida, que Deus te dê o melhor desta terra, que a Bíblia diz, Isaías capítulo 1, verso 19, Deus disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Em outra tradução de Bíblia diz: comereis o melhor desta terra. É isso que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, para o teu lar, para a tua família, para o teu trabalho, bênçãos em abundância para todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Quero convidar você
você para um momento de aprendizado espiritual, de meditação da palavra de Deus. Vamos continuar aqui em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 39. Gênesis capítulo 39, vamos ler a partir do versículo 7. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e disse José: deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, eu faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando os ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E aquela mulher adúltera lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Para aquela mulher que havia despedido os funcionários da casa, não havia ninguém senão ela e José naquela casa. Para ela, na expectativa daquela mulher, só haviam ela e José, mas na expectativa de José estava ela, estava aquela mulher, mas acima de tudo estava Deus, olhando lá do céu, Deus que tudo vê, Deus que tudo sabe, estava observando aquele lar, aquela família, estava observando a atitude da mulher de Potifar e a atitude de José, que era um homem obediente, que era um homem fiel à palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, verso 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons, e Deus estava olhando. Deus viu a atitude de José, que fugiu, e ela rasgou as roupas de José, tentou agarrá-lo, mas José fugiu do pecado. E a Bíblia diz que devemos fugir do pecado e servir a Deus, adorar a Deus em espírito e verdade, viver em santificação na presença de Deus. Também a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Oramos a Deus nessa hora, pedindo revelação, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, que Deus venha falar no nosso coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, tenho lido a Tua palavra é a verdade, Pai, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Pai Celestial, nesse instante, nesse momento, eu me coloco à inteira disposição do serviço do Evangelho, como um vaso de barro, no qual o Senhor colocou tesouros divinos da Sua palavra, Pai, para que o Senhor venha me usar nesta hora, Pai, para transmitir a Tua palavra. Não seja eu falando, pregando, ensinando, mas seja o Espírito Santo me usando nesta hora, seja a Sua presença divina no meu corpo nessa hora, ungindo a minha mente, ungindo a minha voz, para transmitir a Tua palavra. Seja o Senhor aconselhando, o Senhor falando, ensinando, doutrinando, ministrando,
ministrando, curando, libertando, abençoando, fazendo sinais, prodígios, milagres, maravilhas, fazendo o impossível na vida dessas pessoas, Pai. É a minha oração. Prepara o coração deste irmão, desta irmã, desse ouvinte, para recepcionar a tua palavra, que ao ouvir venha crer, venha entender, compreender, venha obedecer, venha praticar a tua palavra, para ter uma vida feliz e abençoada, ainda aqui nessa terra, e ao final a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da revelação de Deus para nós nessa noite é o seguinte: foge do pecado, resiste o diabo, mas foge do pecado, foge daquilo que vai trazer prejuízo, que vai trazer derrota, que vai trazer desgraça, que vai trazer perturbação na tua vida. Foge do pecado, foge da mulher adúltera, foge dos vícios, foge da prostituição, foge daquilo que não agrada a Deus, e diz: Deus, eu vou te servir, eu vou viver em santificação, eu vou ser fiel à tua palavra. A Bíblia diz que José fugiu dos braços da mulher de Potifar, depois foi caluniado, foi perseguido. Aquela mulher inventou uma calúnia da vida de José, mas ele permaneceu fiel ao seu Deus, fiel ao seu Senhor. Então esta é a revelação de Deus para nós essa noite: foge do pecado, foge daquilo que não agrada a Deus, e resiste o diabo, expulsa ele, que a Bíblia diz em Marcos 16, que em nome de Jesus Cristo nós expulsaremos os demônios, expulsaremos as obras malignas. Enfrenta o diabo, mas foge do pecado. Esta é a revelação da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Também, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que de coração puro e sincero invocam o Senhor, invocam a Deus. Foge dos prazeres da mocidade, foge dos desejos da mocidade, dos prazeres que o mundo oferece. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15 em diante: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso não vem de Deus, mas vem do mundo, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então foge, foge, você que é jovem, moço, moça, dos desejos da mocidade. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais digais: não tenho mais neles nenhum prazer, nenhum contentamento. Então, jovem, entrega a tua vida para Deus, foge dos vícios, foge das drogas, foge do mundanismo, foge da vaidade, foge da prostituição, foge daquilo que Deus não se agrada. Você, moça, e sirva a Deus de coração sincero, sirva a Deus com fidelidade, sirva a Deus de boa vontade, com alegria, e você será uma bênção nas mãos de Deus. Também 1 Coríntios capítulo 10, verso 14: porquanto, irmãos,
fugir da idolatria. Veja, a Bíblia está dizendo fugir da idolatria. Se você tem ídolos na sua casa, junte esses ídolos, entregue para um pastor queimar, destruir essas imagens de escultura, porque a Bíblia diz que atrás dos ídolos estão os demônios. Então foge da idolatria, foge da feitiçaria, foge do espiritismo, foge das falsas religiões que não agradam a Deus. Entrega os teus ídolos para o pastor queimar, destruir. Diga: a partir de hoje eu vou servir a Deus, eu vou adorar o Deus invisível, o Deus que se move em meu favor, o Deus que é adorado em espírito e verdade. Fuja da idolatria. Também a Bíblia diz, segundo Timóteo capítulo 3, verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, foge também destes, para fugir das falsas religiões, dos falsos profetas, dos falsos crentes, e muitas vezes vem te dar bons conselhos para te tirar da doutrina, para te tirar da verdade, para te tirar da palavra original. Se você ler a partir do verso 1 de 2 Timóteo 3, ali Paulo está escrevendo e dizendo que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, tempos de dificuldade. Os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, ingratos, profanos, desobedientes a pais e mãe, e assim por diante. E ele diz: Timóteo, foge dessas pessoas, te desvia dessas pessoas, que só vão trazer atraso para a tua vida espiritual, só vão trazer frieza para a tua vida espiritual. Foge dessas más companhias que corrompem os bons costumes, e serve a Deus com fidelidade. Também a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo 6, verso 11: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé e a caridade, a paciência e a mansidão. Foge do que, pastor? Aqui Paulo disse a Timóteo: foge do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, para que Timóteo não se tornasse como muitos pastores, muitos obreiros, líderes se tornaram cobiçosos, gananciosos do vil metal. Alguns deixaram de pregar a verdade bíblica por causa do dinheiro, para poder ter mais membros, mais ovelhas do seu rebanho. Significa mais dinheiro, mais dízimo, mais ofertas. Mas Paulo está dizendo: Timóteo, foge disso. Foge disso, do amor ao dinheiro, da ganância, da cobiça do vil metal. Não sirva a Deus por dinheiro, mas sirva a Deus por amor às almas. É isso que Paulo estava transmitindo para Timóteo. Também é no livro de Jeremias, no livro de Jeremias está escrito assim: fugi do meio da Babilônia, livre cada um a sua alma, não vos destruais a vós mesmo na sua maldade, porque esse é o tempo da vingança do Senhor, e Ele lhe dará a sua recompensa. Jeremias capítulo 51, verso 6. Foge da Babilônia. Apocalipse 18, verso 4, a Bíblia diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorrais
nas suas pragas. Então, foge da Babilônia, sai da Babilônia. A Babilônia na Bíblia é a falsa religião que está enganando, levando muitas almas para o inferno, para a condenação, ensinando falsas doutrinas, heresias, ensinando filosofias humanas como se fosse a palavra de Deus. Foge da Babilônia, foge das falsas doutrinas. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, para finalizar esta meditação nesta noite, que ninguém pode fugir de Deus, ninguém pode se esconder de Deus. Jonas capítulo 1, verso 3. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope, e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Deus havia dado uma missão para Jonas realizar: levar a palavra de Deus, a mensagem de exortação, a mensagem de doutrina, a mensagem de arrependimento na grande cidade de Nínive, uma cidade praticante de feitiçaria, de idolatria, praticante de pecado, uma cidade de homens violentos e sanguinários. Esta era a missão de Jonas, levar a palavra naquela cidade. Ele não quis aceitar a missão que Deus havia lhe ordenado. Pegou um navio para Tarsis para fugir da presença de Deus. Ele achava que podia fugir da presença de Deus. Ninguém pode se esconder da presença de Deus. Quem sabe você pecou, errou, falhou, você diz: eu fiz bem escondidinho, ninguém sabe o que eu fiz, ninguém sabe o que eu pratiquei, eu fiz lá na moita, eu fiz lá no escurinho da noite, mas Deus estava lá, Deus estava te vendo, Deus tudo sabe, todas as tuas obras estão na presença de Deus. Então te arrepende do teu pecado. Você que fugiu, que pensou que podia fugir da presença de Deus, volte para Ele. Ele está te trazendo nesta noite, Ele está te chamando nessa noite para se reconciliar com Ele, para voltar ao caminho verdadeiro, ao caminho da obediência ao Deus Todo-Poderoso. Também Salmo 139, verso 7 ao verso 12. Para onde virei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, me esconderão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então não há um lugar que o homem possa fugir, se esconder de Deus. Elias foi lá para uma caverna, fugindo da sua missão. Deus foi lá e falou: o que fazes aqui, Elias? Deus foi atrás do seu servo, que estava lá escondido numa caverna. Mas não existe um lugar aonde o homem possa se esconder da presença de Deus. Também eu quero ler o Salmo 119, verso 10. De todo o teu coração te busquei, ó Deus, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Edição bíblica, revista e atualizada aqui no Brasil, diz: não me deixes fugir dos teus mandamentos. Quem sabe você era fiel, obedecia a palavra de Deus e hoje se tornou um rebelde, se tornou um desobediente. Você quis fugir da doutrina, quis fugir da palavra verdadeira, quis fugir dos ensinamentos bíblicos. Mas nessa noite eu te convido a voltar para Deus, a voltar para a presença de Deus, porque ninguém
pode fugir do golpe de vista daquele que enxerga através das paredes, que te vê em todo e qualquer lugar que você estiver. Quero orar com todos vocês nesta noite, em nome de Jesus Cristo. É hora da bênção, hora da cura, hora da libertação, hora do milagre, hora do mover sobrenatural de Deus em teu favor, em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Peça com fé o teu milagre, peça com fé aquilo que você precisa, e o nosso Deus, que tem tudo para te dar, tem tudo para te alcançar, Ele estenderá a sua mão para te tocar e abençoar a tua vida. Oramos a Deus nesta hora. Glorioso, eterno, maravilhoso, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, tenho trazido a tua palavra nesta noite, Pai. Quero que o Senhor receba esse irmão, esta irmã, este fujão, esse desertor do exército de Deus, Pai, está voltando para a tua casa nesta hora, está se reconciliando contigo nessa hora, Pai. Ele sabe, ela sabe, e não pode fugir do teu olhar divino, Pai. Abraça o meu irmão, abraça a minha irmã, e recebe com amor, com carinho, Pai. Oi, que este irmão, esta irmã, a partir de hoje, seja um vaso de bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Eu oro também pelo doente e enfermo, seja curado, seja qual for a doença, seja qual for a enfermidade, recebe a unção divina, recebe o toque do Espírito Santo, seja curado, seja sarado nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Também esta pessoa oprimida, perturbada pelo diabo, que o diabo saia, ai da vida dele, ai da vida dela, ai desse homem, ai dessa mulher, ai desse jovem, ai desse moço, ai dessa moça, ai deste lar, ai dessa família, ai dessas vítimas, em nome de Jesus Cristo. E este homem, esta mulher, essa pessoa seja liberta, transformada, nascida de novo pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Liberta, Pai, do vício do cigarro, do vício do alcoolismo, do vício das drogas, da prostituição, do pecado, de tudo que não presta. Seja liberto em nome de Jesus Cristo. Também as obras de macumbaria, feitiçaria, magia negra, sejam queimadas, destruídas em nome de Jesus Cristo, Pai. Que estas almas sejam alcançadas com as tuas bênçãos, meu Deus. Também abençoa o lar, a família dessas pessoas, a vida financeira. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã. Feche a sua mão assim, diga: eu recebo em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém quer dizer assim seja e assim será. Se você creu e recebeu com fé esta oração, estás abençoado em nome de Jesus Cristo. Para finalizar, te convido a inscrever-se no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.